Olá, irmãos e irmãs. A nossa aula de escola dominical de hoje estará baseada num texto do Evangelho de João, no capítulo 17, versículos 20 e 21, que eu vou fazer a leitura agora. O texto diz assim: Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer por meio da mensagem deles. E peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que creem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esse texto que nós acabamos de ler faz parte da chamada oração sacerdotal de Jesus, que se encontra no capítulo 17 do Evangelho de João. E entre as coisas que Jesus pede a Deus está essa afirmação do versículo 21. Peço não somente por esses, aqueles que eram seus discípulos, na época em que ele estava ainda se preparando para a sua morte e posterior ressurreição, mas também por aqueles que iriam crer por conta da pregação desses primeiros discípulos. E o pedido de Jesus é que aqueles que creem sejam um. E aqui nós entramos no assunto da unidade daqueles que creem. Há um conceito muito comum e muito errado na vida das igrejas, que é confundir a unidade com a uniformidade. Não é a mesma coisa, são coisas absolutamente distintas e nós vamos aqui explicar as suas principais diferenças. A uniformidade significa você ter pessoas que são iguais, que são uniformes, ou seja, tem um padrão igual de comportamento, tem valores iguais como base para os seus comportamentos, para a sua ética. Uniformidade tem a ver com um grupo que se identifica em tantos pontos que você pode dizer, olha ali, ó, eles são muito parecidos uns com os outros. Quando você pensa na unidade, a uniformidade não cabe. E por que não há lugar para a uniformidade na família de Deus? Por uma razão muito simples. Você vai encontrar isso com grande frequência na explicação que Paulo faz a respeito daqueles que creram, tanto dos judeus como dos não-judeus, dizendo que Deus fez de dois povos que eram separados, fez um povo só, o povo daqueles que creem em Jesus. E também você vai encontrar nessa ideia de Paulo a compreensão de que é na multiplicidade, é na diversidade que há o relacionamento entre aqueles que servem a Jesus Cristo. O mesmo você vai encontrar na pregação do apóstolo Pedro, você vai encontrar isso lá no capítulo 4 da primeira carta de Pedro, em que ele afirma que Deus age por meio de Jesus Cristo, fazendo com que haja a multiplicidade da graça de Deus. Ou seja, a graça se manifesta de maneira múltipla. Ela não é igual para todo mundo, ela não é igual fazendo com que todos se tornem semelhantes, mas ela age de maneira a atingir as pessoas, a atingir as culturas, a atingir os grupos sociais, de uma maneira em que todos possam se identificar não com um padrão de comportamento, mas com a própria pessoa de Jesus Cristo. E o texto que nós lemos hoje aponta justamente para esse fato. Jesus diz assim: não peço somente por eles, pelos seus discípulos que estavam próximos e por quem ele estava orando, mas também em favor das pessoas que vão crer por meio da mensagem deles. Por nós, por todos aqueles que vieram depois e que receberam não a pregação direta de Jesus Cristo, mas a proclamação por meio de um instrumento que pode ser um pregador, que pode ser, que seja lá quem for, que foi aquele que foi o porta-voz da mensagem do Evangelho que chegou até nós. E peço que todos sejam
Que haja unidade. Veja, quando você olha hoje para a multiplicidade das igrejas, e eu estou aqui me referindo não apenas às igrejas evangélicas, vamos tomar aqui como ponto de partida da nossa discussão as igrejas no Brasil. Se você pensar no cristianismo dentro do Brasil, você tem grupos evangélicos. Entre os evangélicos você tem grupos chamados protestantes tradicionais, outros que são chamados de pentecostais, outros que são chamados de neopentecostais, além de uma infinidade de pequenos grupos que se identificam ora com mais um desses tipos que eu falei, ou protestantes, ou pentecostais, ou neopentecostais. Há uma série de pequenas comunidades que ora se identificam com um, ora se identificam com outro grupo entre os evangélicos. Além disso, você tem a Igreja Católica, você tem a herança também da Igreja Ortodoxa, que está presente no Brasil, em pouca quantidade é verdade, mas que também está presente aqui. E, portanto, nós temos, digamos assim, uma gama muito grande, uma quantidade imensa de grupos que se identificam com a pregação e a proclamação do Evangelho feita por Jesus Cristo. São iguais? São homogêneos? Há algum tipo de uniformidade entre esses grupos? É claro que não. Não há uniformidade ritual, não há uniformidade doutrinária, não há uniformidade das práticas, inclusive cultuais, não há uniformidade em quase nada. E, no entanto, você pode olhar para todos esses grupos e dizer, são grupos que se identificam com a mensagem do Evangelho. Quando nós pensamos na unidade como uniformidade, pode haver aí um problema sério, porque nós passamos a querer que os outros sejam como nós, que creiam como nós, que cultuem como nós, que vivam como nós, que adotem os mesmos padrões morais e éticos que nós adotamos. E isso é um problema, porque isso pode ser a busca da uniformidade, pela qual Jesus não ora nesse texto. O que ele pede é a unidade. A unidade significa necessariamente o respeito às particularidades de cada grupo, de cada pessoa. E vou dar um exemplo aqui que todos nós sabemos e conhecemos de maneira muito simples. Pense apenas na nossa igreja. Pense apenas no grupo das pessoas que compõem a nossa igreja. Quem é capaz de dizer que dentro da nossa comunidade, dentro da nossa igreja, você encontre duas pessoas, não precisa de três, duas pessoas que pensem da mesma maneira, que tenham as mesmas opiniões sobre a teologia, sobre o ensino de Jesus e sobre como a igreja deve agir? Você vai descobrir que isso não existe nem mesmo dentro das próprias igrejas locais. E quando nós perdemos essa compreensão de que essa multiplicidade de ideias, de opiniões, de compreensão, isso tudo traz muito maior riqueza para o convívio daqueles que creem, quando nós perdemos de vista essa compreensão, nós começamos a agir contrário à ideia e à oração de Jesus, que esperava que aqueles que crescem nele fossem um. A unidade, portanto, não é uniformidade. A unidade está baseada nesse respeito às particularidades, nessa compreensão de que Deus age de maneira diferente nas pessoas, nos grupos, fazendo com que todos eles possam conhecer a Ele, Jesus Cristo, Senhor da igreja, e que, havendo essa unidade pela qual Jesus ora, então o mundo possa crer que Jesus foi enviado para anunciar essa mensagem de unidade e de salvação. Veja, quando a gente diz isso e quando a gente retoma a expressão de Jesus para que todo o mundo creia que Jesus foi enviado para salvar a humanidade,
a nossa atitude de nos separar de quem é diferente de nós atenta contra a oração de Jesus. Ou seja, nós estamos na contramão daquilo que Jesus pede diante de Deus para aqueles que o seguem. Veja como é fácil da gente confundir numa época como a nossa, tão marcada por polarização, por donos da verdade, por pessoas que se julgam as únicas conhecedoras daquilo que Deus quer e daquilo que Deus tem preparado para as pessoas, como é fácil nós nos distanciarmos de algo que a Escritura fala de maneira absolutamente explícita. A vontade de Jesus e que ele pede diante de Deus é que aqueles que creem nele sejam uma unidade. E não existe possibilidade de haver unidade a menos que nós aprendamos a conviver com as diferenças que não foram escolhidas por nós, mas que foram dadas pelo próprio Deus para as pessoas. Ele não nos fez iguais, nós não somos iguais, nós não somos semelhantes aos outros, a não ser pela nossa condição de pessoas que necessitam da graça e da misericórdia de Deus. Eu vou fechar a nossa conversa de hoje com uma expressão que todos aqui conhecem muito bem, né, e que pode servir para compreensão mais fácil disso que nós estamos tratando. Todos nós fazemos parte de uma família, alguns com um irmão, alguns filhos únicos, alguns com 2, 3, às vezes mais irmãos. Se você olhar para a sua família, para os seus irmãos, você que tem irmão, irmã, seja lá quantos forem, você vai perceber que mesmo tendo sido filhos do mesmo pai, da mesma mãe, criados na mesma casa, da mesma maneira, com os mesmos valores, frequentando às vezes as mesmas escolas, frequentando a mesma igreja, você não encontra dois irmãos iguais dentro de uma família. Por que seria diferente na família de Deus, que é muito mais ampla, né? E que é formada por todos aqueles que são alcançados pela mensagem do Evangelho? As pessoas são diferentes mesmo, mas mesmo sendo diferentes, nenhum é mais filho e nem menos filho de Deus por conta disso. Assim como acontece conosco na nossa família. Tem aquele que a gente acha que é o filho predileto da mamãe ou a filha predileta da mamãe, mas não é mais filho nem mais filha do que todos os outros. Essa é a realidade que nós precisamos aprender quando pensamos na vida da família de Deus, que é a igreja. Somos todos diferentes, temos opiniões diferentes, gostamos de coisas diferentes, avaliamos a realidade de maneiras diferentes, mas nenhum de nós, nem os que mais conhecem, nem os que chegaram anteontem na comunidade de fé, nenhum é mais filho de Deus do que o outro, ou mais importante, ou mais fiel, ou melhor do que qualquer outro. Todos fomos colocados nessa família por aquele que é o Pai de todos nós, o próprio Deus, por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Se nós queremos ter, como comunidade de fé, uma pregação, um discurso que seja realmente eficaz para alcançar a vida das pessoas que não conhecem a Cristo, é preciso que nós levemos em conta e levemos a sério essa oração de Jesus. Para que o mundo creia que ele foi enviado, é preciso que nós façamos parte daqueles que buscam a unidade, não a uniformidade, mas a unidade que respeita todas as diferenças e que tem como objetivo comum servir a Deus servindo ao próximo. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos, que esse seja um dia também de reflexão sobre a necessidade que nós temos como seguidores de Jesus Cristo de buscarmos essa unidade, que é a vontade de Deus para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Deus abençoe a todos vocês.